Bom dia a todos. Esse é o 10º painel da análise dos impactos do novo coronavírus na economia, no social e no ambiental do Estado do Rio de Janeiro. E hoje a gente vai abordar o papel dos consórcios intermunicipais na gestão da crise da saúde. Estão aqui conosco nesse painel o Ézio Tavares, que é diretor de programas do Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense, e o João Pedro Mota Leal, diretor-geral do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense, o CONLEST. A gente vai começar a apresentação passando a palavra para o Ézio, e ele vai falar para a gente um pouquinho sobre os impactos do novo coronavírus, dessa pandemia, na região norte-noroeste fluminense e de que forma ele modificou a agenda que o consórcio vinha tocando até então. Muitas coisas estão acontecendo, a gente teve uma notícia recente de que o SIDENF foi pré-selecionado para participar de um programa do Ministério da Agricultura, de capacitação dos produtores do Norte e Noroeste Fluminense para ampliação de mercado. Isso é uma boa notícia que aconteceu aqui durante a pandemia, e ele vai poder abordar um pouquinho sobre o papel desses consórcios. A gente vinha tratando no fórum dessa questão dos consórcios, na agricultura especificamente, mas os consórcios que a gente trouxe hoje para falar aqui são consórcios multifinalitários e que têm contribuído muito para trabalhar problemas comuns das regiões em que eles atuam. Então, isso é um ponto importante quando a gente fala de articulação institucional e da relação com os poderes, tanto das 3 esferas de poder, tanto federal quanto estadual, junto também o pensamento regionalizado dos municípios, e é um pouco do que a gente quer trazer nesse painel para poder interagir e também falar assim, de quais são as questões que hoje surgem como prementes e que precisam estar no radar dos tomadores de decisão, principalmente os nossos legisladores da Assembleia Legislativa do Rio, do qual o Fórum é um órgão da Assembleia Legislativa, então a ideia é contribuir nesse debate do Legislativo. Então, Ézio, a palavra está contigo. Obrigado, Geisa Rocha, pela oportunidade do convite. Aqui, em nome do consórcio do SIDENF, nós somos honrados, respeitosos, de estar participando um movimento aí com vocês. Tá? Um trabalho fantástico que você faz à frente aí, fazendo movimento da FPRLed. Quero dar meu bom dia ao companheiro João aí, o nosso diretor do CONLEST. É um prazer, João. Você falou muito bem, Geisa, na sua colocação em relação aos consórcios multifinalitários, somos 2 hoje no estado do Rio de Janeiro. Eu só queria fazer uma breve colocação que a gestão consorciada, o estado do Rio de Janeiro é o último estado a receber essa questão de gestão do consórcio. Então, nós estamos muito novos aí nessa questão de gestão, mas também com a responsabilidade de fazer a coisa acontecer de forma galopante diante dessa evolução toda aí, que a gente, tecnológica, enfim, de tudo que está acontecendo, não só no nosso país, no Brasil, mas no mundo. E aí veio essa pandemia assolando o mundo todo e virando de cabeça para baixo tudo aquilo que a gente estava planejando, estrategicamente, e de uma forma muito rápida nós tivemos que nos situar novamente e acostumar, entre aspas, com essa questão da pandemia, e a gente vamos ter que se reinventar para a gente fazer a retomada. E isso é uma preocupação enorme em relação ao consórcio, gente, porque hoje os prefeitos todos os dias estão ligando para a gente está fazendo videoconferência e estão querendo soluções, porque além da crise sanitária que está assolando o mundo e o Brasil, nós temos já ao lado, já na porta, já entrando a crise econômica. E isso é um fator que a gente não pode deixar passar despercebido. A gente tem que estar enfrentando e achando soluções. E o consórcio é construtor de pontes. Então, eu acho fundamental, já quero colocar aqui, você já tinha feito um preview comigo, dizendo que a LERJ quer ouvir o consórcio para a gente, a partir dessa videoconferência, nós estarmos interagindo com a LERJ. E eu já quero dizer que nós precisamos da frente parlamentar estadual dos consórcios, que eu já fui em São Paulo e acontece, e linkar com a frente parlamentar dos consórcios a nível do Congresso Federal, que hoje é o presidente lá, é o deputado federal Geninho.
Então, eu já de antemão já quero envolver a Alerj junto aos consórcios, a nós, o colégio, para que a gente juntos possamos achar soluções e compartilharmos disso para a gente minimizar os problemas que estão assolando o nosso país aí. Bom, eu fiz uma apresentação muito sucinta, né, e só para dar uma passão sobre a gestão associada, né? Então, o papel dos consórcios públicos diante da pandemia, né? Já volto a falar que o nosso planejamento estratégico que nós estamos reformulando tudo diante dessa pandemia, mas o que a gente estava executando antes da pandemia, nós estamos reformulando com a nossa equipe aqui do consórcio para a gente adequar e também adicionar outras medidas, né, urgentes e cabíveis que nós precisamos já estar implementando na gestão consorciada aqui da nossa região. Aqui é só um breve relato do que é um consórcio público, né? Uma pessoa jurídica formada exclusivamente por entes da federação, né? São os municípios, na forma da lei número 11.107 de 2005, que vai restabelecer as relações de cooperação federativa, inclusive a realização de constituída com uma associação pública com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, ou como pessoa jurídica de direito privado sem fins econômicos. No caso do SIDENF, ela é uma personalidade jurídica com direito público e natureza autárquica. Bom, o que é o SIDENF, né? Na verdade, né? Que é o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Norte-Noroeste Fluminense. Ele está presente em 7 municípios, né? No interior do estado do Rio de Janeiro, né? No Norte-Noroeste Fluminense. Né? A sede fica em Campos do Goytacazes, que é o maior município do interior do estado. O consórcio, o SIDENF, como já havia falado, ele tem personalidade jurídica de direito público, atualmente foi formado no município de Campos do Goytacazes, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Italva, Quissamã, São Fidélis, São Francisco da Bapuana. Hoje está sendo votado na Câmara a entrada de Bom Jesus da Bapuana e tem mais alguns outros municípios que também já está em processo de aprovação da lei da Câmara. Tudo começa para a entrada do município no consórcio público. Ele é um consórcio multifinalitário, então atua com o objetivo de agrupar diversas demandas dos entes consorciados, com o intuito de otimizar as estruturas de pessoal, equipamentos, materiais, instalações, para a melhor gestão de programas e serviços públicos, garantindo respeito aos princípios da transparência, economicidade e eficiência. Então, Geisa, eu sempre falo o seguinte: o consórcio, resumindo, ele é uma ferramenta de gestão a apoio ao gestor municipal, seja do executivo e seja também junto aos secretariados das câmaras técnicas no qual o consórcio é formado. Bom, aí estão os municípios integrantes, né, com as áreas e população estimada. Pode passar, por favor. Campos do Goytacazes, temos Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, minha terra, Italva, São Fidélis, São Francisco da Bapuana, Quissamã. E aí nós temos agora as câmaras técnicas setoriais. Eu queria só brilhantar, Gisa, que no nosso organograma do consórcio, o nosso presidente é o prefeito, todo presidente de um consórcio público, ele é formado a presidência por 2 prefeitos integrantes, associados. E a primeira gestão é do prefeito Rafael Diniz de Campos do Goytacazes, que se descompatibilizou, porque ele é candidato às eleições, e aí, interinamente, o nosso secretário executivo, que é o Vinícius Viana, assumiu a presidência, então ele hoje está como presidente e secretário executivo. E mais 10 pessoas aqui na nossa equipe, né, administrativa aqui, trabalhando dia a dia aí para a gente encarar os desafios. Bom, dentro desses desafios, nós temos aí hoje 8 câmaras técnicas formadas em andamento, né? Nós temos aí a saúde, a Câmara Técnica de Agricultura, desenvolvimento econômico, desenvolvimento humano e social, educação, cultura e esporte. Nós temos uma Câmara que foi criada, a Câmara do Turismo
e a Câmara Ambiental, né? Saneamento e Recursos Naturais. Eu só queria fazer um enfoque que o consórcio, a gente trabalha aqui em dois pilares, né? Que é através do desenvolvimento econômico, nós trabalhamos na agricultura e no turismo. Tá? Vocês podem ver que tudo isso, todas as outras câmaras vão estar linkadas a esses dois pilares aí, né? Direta e indiretamente. Então, aqui nós trabalhamos nesses dois colchões aqui, que a gente identifica o nosso desenvolvimento econômico. Né? Nós não temos aqui, na nossa região, a cultura de chão de fábrica. A nossa cultura aqui na região é agricultura, principalmente familiar. O estado do Rio de Janeiro, a agricultura é familiar. Né? E a gente tem o turismo com um potencial muito pulsante, porém muito eficiente, né? Por falta de investimentos, por falta de um olhar mais com mais intensidade, com lupa, entendeu? E não à distância. Mas isso é um momento que a gente vai falar mais na frente. A proposta nossa é uma discussão de regional, né? De medidas para atenuar os impactos no consórcio, nos municípios consorciados, né? Isso aí já está, claro, né, que nós precisamos agora de extensão de prazos em tributos, gestão compartilhada, etc. Né? Então, isso aí a gente já está discutindo o que a pandemia está impactando na nossa região e no nosso estado como um todo, até nosso Brasil, e trazendo para a nossa região o que nós precisamos já discutir. Eu já estou criando o Conjetura, que essa semana que vem já vai começar a se reunir com os CNPJs dos equipamentos, né, que eu vou falar para entrar na Câmara, e a gente já está começando a nos preparar junto com o consórcio para a gente já estar atuando junto com a LERJ, e com a LERJ junto com o Congresso Nacional, com o Ministério do Turismo, com o Ministério da Agricultura, que onde tem pertinente o papel de coordenador estadual de turismo rural, né, que faz esse papel, a Secretaria Estadual de Agricultura, né, a Secretaria Estadual de Turismo, tem no seu papel, mas exclusivamente no turismo rural, é a SEAPA, é a Secretaria de Estado de Agricultura. E nós temos que estar na interlocução, né, discutindo junto isso a várias mãos para a gente buscar resolutividade. Nós temos uma equipe de projetos trabalhando na captação de recursos. Hoje nós temos uma equipe de 4 pessoas na diretoria de projetos aqui, de programa, e a gente tem um banco de projetos. Então, a gente busca as necessidades, as demandas, através das reuniões das câmaras técnicas com todos os secretários das partes, e a partir das demandas a gente começa a compilar e buscar, através de projetos, o que os municípios estão precisando, é o anseio junto ao consórcio. Bom, as ações, né, que a gente está... Opa, só voltar um pouquinho ali, por favor. Isso, aí na saúde, né? Vamos lá, ações aí da Câmara de Saúde. Então, nós temos 2 programas implementados na saúde. Nós temos aí o programa de telemedicina, né? de equipamentos de imagem, tudo com o preço da Bela SUS. Tá? Nós estávamos implantando, quando veio, preparamos com a implantação, através do chamamento público, ok? E também temos o outro que nós já tínhamos implantado, que a gente estava dando sequência, que é o programa de médico hora. Esse programa, eu fui ao Sul, os consórcios do Sul é muito parceiro do SIDENF aqui no estado do Rio. Eu tenho um grande amigo lá chamado Vanuir Keller, que é 18 anos secretário executivo do consórcio Vale do Jacuí, e a gente faz uma intermediação muito boa lá com os consórcios lá do Rio Grande do Sul. E aí eu vi esse programa do Médico Hora, entendi bem, fiz uma visita técnica, várias visitas técnicas, e aí nós trouxemos para o estado do Rio de Janeiro, aqui para o consórcio SIDENF, aqui, fazendo uma média de preço entre os municípios e também a iniciativa privada, para formatar um processo, né, com transparência, e dali nós tiramos ali a hora médica, que vai trabalhar por hora. Então, por semana eu quero trabalhar 48 horas, vai multiplicar por aquele valor, tem um valor que é de dias úteis e um valor final de semana. E hoje, através do Covid, nós tivemos que
acelerar o processo de contratação, né, através do chamamento público. A contratação não foi feita emergencial, já quero deixar isso aqui bem claro, tá? Nós fizemos tudo dentro da normalidade processual que manda a lei, né? E hoje nós temos 64 médicos aí enfrentando o Covid-19 através do consórcio público do SIDENF. Tá? São todos médicos clínicos geral, né? E estão aí também nesse combate aí, que são valorosos e guerreiros, já quero aqui ressaltar todos esses profissionais da área de saúde. Bom, a agricultura é um aqui que a gente tem assim, um olhar assim, e uma vivência assim, muito estreita, né? Quero aqui já dar o bom dia ao meu amigo Luiz Eduardo, essa pessoa brilhante aí que está à frente do mapa aqui do Rio de Janeiro, né? Junto aí com a minha amiga Jamile, né? E também a nossa superintendente, a Renata Briata, né? O trabalho excelente que estão fazendo aí de apoio, né? Que já começamos aí de alguns meses atrás, né? Da implantação do SISB, né? Que é o do Sistema de Inspeção Brasileiro, em parceria com o MAPA. Então, a gente já fizemos alguns deveres de casa. Eu criei dentro da Câmara Técnica de Agricultura uma Câmara Temática de Veterinários, há 6 meses atrás, e começamos a discutir, né, e fazer o dever de casa que o nosso coordenador, nosso amigo Luiz Eduardo, pediu que fizesse, que era realmente todos os passos para a gente conseguir. Então, a gente já está bem adiantado nesse processo, né? Nós nesses 6 meses, nós estudamos a legislação para entrar em consonância com os sistemas de inspeção municipal dos municípios de entes consorciados. Tem alguns municípios que não têm o SIM, a gente já está implementando. E aí, o Luiz, depois de estar ajustado a lei, mandamos para o Luiz Eduardo lá para o mapa. O Luiz Eduardo fez a verificação, deu o ok e retornou para a gente. E a gente aqui já está oficializando esse ajuste da legislação para a implantação do SISB. Então, nós já fizemos várias partes do processo, que é a parte inicial, orientativa, né? E nós já estamos já na parte já de implementação. Então, a gente está bem adiantado. E aí veio a proposta do Ministério da Agricultura de implantar um projeto piloto de 10 consórcios no Brasil, né? Para o Sistema de Inspeção Brasil, né? E nós estamos aí, já fizemos a inscrição, atendemos todos os requisitos documentais e já passamos da primeira fase, já estamos pré-selecionados para a nossa entrevista, que será do SIDENF, segunda-feira, às 10h30, 18, com o mapa em Brasília. Isso aí, vamos torcer, né, todos aqui, né, que a gente chegue no dia 29 de maio com a quadriculada lá, na chegada lá, e nós estejamos aí no pódio entre os 10 selecionados, né? Quero ressaltar aqui, eu acho que o momento é esse, todos nós temos que torcer juntos, que isso é uma vitória de todos. Eu acredito muito, Geisa, é que toda a ação que o SIDENF faz no norte e noroeste fluminense, que hoje são 26 municípios, 22, mais 4 agregados, em fronteiras, que eles querem entrar no consórcio, e é pertinente, que está bem na fronteira aqui com o norte e noroeste fluminense. A gente quer replicar isso para outras regiões do estado do Rio de Janeiro, né, em gestão consorciada. Então, a gente está muito assim, enfrentando as barreiras, os desafios, né? E o João aí do Conleste sabe muito bem do que eu estou falando, e a gente quer ser participativo, né? Mas nós só podemos ser participativo quando o Estado também é precursor, é indutor no processo. Então, mais uma vez, eu cito aqui a LERJ como um parceiro fundamental no processo dos consórcios, tá? Os outros estados que criaram a frente parlamentar, volto a falar uma vez, vou ser insistente nisso, redundante, que colocam as assembleias legislativas dos estados em parceria com a frente parlamentar, o sucesso é muito mais rápido, o caminho é muito mais rápido, né? Aquela máxima que juntos nós chegamos
longe, né? Então, é isso. Vamos passando aí para a gente... Meu tempo já está exíguo aí já, com 2 minutos. Voltando para a tela da agricultura, nós temos uma parceria com a Emater através da Secretaria de Agricultura do Estado, né? Que nós, trabalhando juntos no programa da Estrada da Produção, a gente tem 20 máquinas da Secretaria de Estado, o consórcio foi lá estava na sede da Emater e pegou essas 20 máquinas em convênio com a Emater Rio, né? Quero aqui parabenizar aqui todo o pessoal da Emater, que são brilhantes técnicos. E aí nós demos uma reforma, uma manutenção nas máquinas e estamos colocando para trabalhar, já está a fazer 1 ano já esse trabalho aí, junto com os municípios consorciados, né? Então, isso aí é um outro trabalho que a gente está dando manutenção nas estradas vicinais. Vocês sabem que o resultado disso é o escoamento de produção, né? É o tráfego, né? Para o turismo rural, para o agroturismo, enfim. É a divisa que a gente vai entrando com dinheiro novo dentro do interior. Pode passar. Importantíssimo para o turismo rural. Desenvolvimento regional. Nós fomos selecionados ano passado com um projeto de ação pública contemplado através do edital da Eletrobras. Tá? No Brasil, nós fomos o primeiro colocado no projeto. Tá? Eu quero aqui ressaltar a nossa equipe de projeto aqui, que ela é brilhante, com toda a equipe, a Fernanda, enfim, todo o pessoal do consórcio aqui, da nossa equipe, fez um trabalho brilhante que, através do projeto, fomos contemplados em primeiro colocado. Estamos agora já atendendo todos os requisitos, estamos agora fazendo o processo aqui licitatório para a gente já implementar, né, a troca da iluminação antiga por iluminação LED. Né? Então, o valor aí que nós fomos contemplados foi em R$1 milhão. Essa aqui é outra pérola nossa do consórcio, a joia da coroa, né? Que é o turismo. A gente entende aqui, o nosso olhar é que a gente tem que desenvolver o turismo regional, o rural regional. Entendeu? Hoje, o nosso caminho aqui, a nossa cidade é o turismo regional, Geisa. Então, a gente trabalha em cima disso aí. Eu tenho 35 anos que eu trabalho com turismo, tá? De eventos, enfim. E aí a gente está criando aqui uma rota regional que chama-se Caminhos do Açúcar, né, pelo histórico da nossa região, que é a questão da sucroalcooleira, né, açucareira, percorrendo todos os caminhos dos municípios consorciados com produtos regionais, né, ligados ao agroturismo, e vamos fazer roteirização em circuitos com ligação gastronômica, cultural, esportiva, aventura, né, tudo isso de emprego e renda e receita do pequeno produtor, né, do dono de equipamento rural, enfim. Isso que eu quero ressaltar, sabe, João? É porque o turismo rural aqui, junto com a cultura familiar, é os pilares que vai na retomada dessa pós-pandemia que vai gerar emprego aqui na veia e renda. Tá? Aqui a gente não quer inventar a roda, não. Aqui a gente só quer pegar o que já existe e reforçar, fortalecer junto com os parceiros para a gente realmente começar a fortalecer a nossa economia aqui. Quero ressaltar que a gente estamos aí a caminho aí de formatar um termo de cooperação técnica com o secretário Jorge Gonçalves da CETRAB, Secretaria de Estado de Trabalho e Renda. Nós estamos aí implantando, né, vamos implementar a Casa do Trabalhador nos municípios do consórcio, estendendo para todo o estado do Rio de Janeiro através da Câmara, da CATRED. Né? Então, o Jorge está trabalhando incessantemente nisso, uma responsabilidade assim, muito fortíssima, como secretário de Estado, mas o consórcio DENF está junto com ele e quero já ampliar aqui, João, que o Conleste também já tem que engajar nesse processo e também através da Câmara junto do Estado. Ok, pode passar, por favor, rapidamente, aí eu tenho que concluir. Já está concluído, né? Eu só quero dizer que o CIDENF, além de ter uma gestão compartilhada,
a gente está aí junto desenvolvendo o Estado do Rio de Janeiro. E já quero deixar desde já que todas estejam junto com a gente aí, ok? E a gente vai estar junto e o Conjetura, que é o Comitê Estadual de Turismo Rural, de Agroturismo, Agricultura Familiar, a partir de semana que vem já elencando os coordenadores regionais junto com os equipamentos de respeito ao turismo rural para começar a discutir o que nasce de resultado no interior do Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado aí. Obrigada, Ézio. Agora eu vou passar a palavra para o João Pedro Mota Leal, que é diretor-geral do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento do Leste Fluminense, o CONLEST. Só antes, teve uma perguntinha de uma professora da UES, da UENF, desculpa, querendo saber mais informações sobre o programa que a gente citou aqui do Ministério da Agricultura. Na verdade, eles abriram uma chamada para escolher 10 consórcios intermunicipais no país para desenvolver um projeto piloto de capacitação e ampliação de mercado para os produtos de origem animal. Então, esse, na verdade, é o projeto piloto. Os consórcios se colocaram, enfim, se inscreveram nesse projeto e o Cidenf foi pré-selecionado. Como o Ézio falou, vai ter a entrevista no dia 18, estamos todos aqui de dedos cruzados para o consórcio do Estado do Rio de Janeiro participar desse projeto, que é muito importante, mas entendendo que é um projeto piloto para depois a implementação em maior escala, tá? Eu vou passar agora para o João. João, a palavra está contigo. Bom dia, Geisa. Tudo bem? Parabéns mais uma vez aí pela condução desse fórum, né, que visa construir resultados concretos, como nós falamos ontem. Né, o povo anseia por isso. Né, cumprimento também meu colega Ézio Tavares, né, gestor do consórcio vizinho aqui do Norte e Noroeste, Ézio. Ézio, falando no segundo tempo, é positivo porque a gente acaba aproveitando o tempo para explorar outras frentes. Mas eu queria me ater aqui a duas questões que você colocou muito bem, né, no que se refere à integração com o Estado, né, o Estado como elemento indutor. Não faz nenhum sentido que nós avancemos na construção de políticas públicas que vão a contrário senso do que o Estado propõe. Não faz o menor sentido. Então é importante que sejamos parceiros, como executivos que somos, do Estado. Outra questão muito interessante que você colocou também é em relação às nossas vocações. Não adianta, Ézio, a gente querer trabalhar no campo, por exemplo, da mineração, onde a gente tem como vocação, no caso aqui o CONLEST, como você tem também, né, os nossos agricultores familiares, né, considerando a geografia do Estado, né, obviamente não trabalhamos com latifúndios, com monoculturas, com a soja, com o algodão, mas com esses 14 mil aqui, pelo menos no território do CONLEST, que habitam aqui a região. Né. Outra questão, Ézio, que você colocou, né, sobre a nossa face de interlocução. E aí eu vou além, Ézio. A gente também, como um CNPJ autônomo, como um ente federativo autônomo, a gente tem que também, claro, sempre fazer ponte, dialogar, mas também agir. E aí, nesse sentido, Geisa, né, quando você coloca, né, o que temos feito aí nesse momento de pandemia, o CONLEST ele está se colocando como um consórcio público, né, através dos teus 3 Cs. Quais são os nossos 3 Cs? Credibilidade, capilaridade e celeridade, que é o que um momento de emergência como esse demanda. Então, aonde que a nossa credibilidade ela se expressa? A partir do momento que a esfera privada, e aí eu vou dar um exemplo do IBP, que através das multinacionais, da Total, empresa francesa de óleo e gás, e a nossa empresa brasileira Barra Energia, nos doam mais de 7 mil cestas básicas, e cada uma dessas cestas básicas são complementadas por 4 máscaras. Né? A ex-secretária de Estado, através de um projeto que ela lidera, que é o Logística Solidária, nos doou 33 mil sabonetes, que a gente aglutinou parte dessas cestas e parte, Geisa e Ézio, a gente mapeou todos os equipamentos das Secretarias de Desenvolvimento Social, né, que são em torno de 130, entre abrigos, CRAs, CREAs. Então, em média, cada centro desse vai levar ainda 130 sabonetes. Porque a gente entende, Geisa, que nesse momento de emergência, todo e qualquer esforço ele acaba por mitigar essa propagação nesse espaço territorial. Então, ontem mesmo, Ézio, né, quando eu falo da reflexão da ação, eu vi uma série de gestores públicos no dia da enfermagem parabenizarem, né, esses profissionais
que estão aí na linha de frente, arriscando as suas vidas para salvarem outras vidas, né? E a gente também parabenizou os enfermeiros, mas consagrando, e foi na mesma data, e foi ontem, uma doação de 2.700 face shields de um projeto que adveio da UERJ, junto com outra cooperativa aqui do Rio, que chegou através do IBP. Então, é a credibilidade do Conleste que literalmente está se exalando. Não é qualquer tipo de prepotência ou exposição excessiva. A gente fala, mas a gente faz, a gente entrega. E é assim que a gente tem que agir. Então, basicamente, Geisés, a gente está agindo nesse momento de emergência em duas frentes. Na frente de proteção social, onde já tivemos esses resultados, que eu anunciei, e na frente de saúde, né? Na frente de saúde, a gente teve também uma entrega muito interessante, que contou, né, utilizando a palavra do Ezio, com a interlocução com o Estado, o querido secretário Delmo Pinho, a quem eu mando um abraço, conseguiu que 3 empresas privadas, né, se habilitassem na busca de 13 mil litros de álcool 70 em Piracicaba, em São Paulo, na Raizen. Foi muito interessante essa história, Ezio e Geisa, porque, em princípio, a Raizen queria centralizar no Estado. E aí, Ezio, né, o consórcio público, como você muito bem colocou aqui no Rio, ele inicia, né, uma dinâmica. Né, e até fazendo um parênteses, né, aqui do meu lado, Ezio, são 16 municípios. Né, e eu tenho alguns gigantes, como Niterói e São Gonçalo, com mais de 500 mil habitantes. Então, a articulação é mais difícil. Né. Eu, quando tive lá a convite do nosso querido representante do Sul e do José Alexandre, secretário de Maricá no Congresso Nacional em Brasília dos Consórcios, eu pude perceber que os consórcios eles têm uma história mais firme, digamos assim. Do Sul e Minas são municípios menores, de 3, 4, 5 mil habitantes, que necessitam, digamos assim, dessa força consorciada. Não que nós não precisemos, Ezio. Nós, até por sermos maiores, aí digo que pelo critério multifuncional e pelo número de habitantes, o Conleste é o maior consórcio do Brasil. Imagina a potência que somos trabalhando juntos de forma integrada. E até aumentando um pouco esse parênteses, a gente está finalizando um acordo de cooperação técnica com a Firjan e com a Codemar, que é a principal companhia de desenvolvimento municipal aqui da região, para que tenhamos o geoportal conlestiano. Né? As decisões, né, do Conselho de Administração, que eu chamo os prefeitos, claro, quando tratamos de pessoas, né, de seres humanos, tem que ter uma pitada de emoção, sim, mas deve-se predominar a razão numa decisão de mobilidade, né, para o escoamento né, dos insumos agrícolas dos nossos agricultores familiares. Então, a tecnologia é imperativa. A gente, né, hoje mesmo, a gente está trabalhando aqui virtualmente. Né? Então, contextualizando, né, um pouco o que você falou, né, eu trouxe uma pequena apresentação, né, falando o que é o consórcio. Né? Nós somos 16 municípios, quase 4 milhões de habitantes, assim como o consórcio do amigo Ezio, temos esse caráter multifinalitário. Né? Estamos também, Ezio e Geisa, e todos que estão nos ouvindo, olhando para frente, como eu falei, né? Até finalizando aquela operação de saúde, que em uma semana nós entregamos 1.000 litros para 13 hospitais da região, prestamos contas, já estamos negociando a recarga. Essa é a credibilidade, né? A celeridade, a eficiência que colocam o Conleste como consórcio público que atrai o interesse da esfera privada, que nesse momento está sendo um elemento de desempate, nesse momento totalmente extraordinário que vivemos. Então, a gente se identifica nesse caráter multifinalitário. Né? Nós temos 16 municípios, né, que compõem o Conleste. Cabo Frio entrou recentemente, nos trouxe um ativo que foi o aeroporto internacional. Né? As nossas vocações maiores são a energia, né, o gás que vai emergir do Comperj, pode até passando, Geisa, são mais de 16 milhões de metros, 21 milhões de metros cúbicos por dia. Está aí o nosso perímetro, né? As nossas diretrizes, né, que são de desenvolvimento social e econômico. O desenvolvimento econômico tem que vir a reboque com o desenvolvimento social. Não existe desenvolvimento econômico sem você olhar para o social, ainda mais num país subdesenvolvido, né, como o nosso. Nós estamos no momento de consolidação do Conleste, a gestão que eu atuo a partir de fevereiro do ano passado. Então, essa mentalidade do olhar territorial é uma batalha cotidiana, normal que os prefeitos estejam muito preocupados com os seus municípios. Mais uma vez, esse é um momento extraordinário, mas você olhar para o território, você protege o seu município. Esse vírus ele não respeita barreiras. Né? Então, a gente também, ultrapassando essa parte, né, Geisa e Ezio, das emergências na parte da saúde e da proteção social, é necessário que nós olhemos
para frente, né? Eu trouxe alguns números aí do consórcio, né? O nosso PIB seria superior a 27 estados do Brasil, né? Nós vamos ver aqui o trabalho e renda distribuído 97% em micro e pequenas empresas, né? É a força do micro e pequeno empresário, e é nesse sentido que a gente está olhando para frente, né? A gente criou um grupo de trabalho, Ézio, que é o Conleste Colaborativo. Eu elegi dentro desse território, e o critério foi técnico, a partir das nossas vocações, considerando ainda meio ambiente, desenvolvimento social e ciência e tecnologia, que são temas transversais, né? Eu trouxe, por exemplo, José Alexandre, do Turismo de Maricá, né, na parte de turismo. Eu tenho na parte de energia também o Zé Orlando, que é o presidente da Codemar, e tenho na agricultura a secretária Cláudia de Tanguá, até estava falando com a nossa amiga Geisa, né, principal responsável pela indicação geográfica da laranja. É isso, Ézio. Se a gente não valorizar o que é nosso, quem que vai valorizar? Indicação geográfica da laranja, uma das laranjas mais doces do Brasil. É a nossa vocação. Vamos melhor explorar, vamos melhor organizar. Esse é o papel do consórcio, né? Pode passar, Geisa. Bom, os vetores, como disse, né, o turismo, agricultura e energia. Tecnologia é um vetor transversal e, inclusive, esse é um setor que a gente trabalha muito na região serrana, né, Friburgo e Teresópolis, a gente chama do Serratec, inclusive falando de resultados, que esse que é o nosso mote, em conjunto com a IBM. Seria no final de junho, a gente está tentando levar para julho, o Hackatruck, né, que é uma carreta com laboratório embarcado da IBM, que traz consigo a filosofia Maker. Né? O que significa isso? 50 alunos já estão num projeto de seleção, né? Vamos premiar aqueles que se interessam mais, né? Para desenvolverem aplicativos para enfrentarem problemas cotidianos. E quantos problemas novos nós teremos? Então, a gente vai estar qualificando, né, essa massa crítica de 50 alunos para enfrentar até esses novos problemas que virão por conta desse novo normal. Aonde, Ézio? Aonde que a gente tem que batalhar? Aí você colocou da frente, né, do Congresso, do Geninho. A gente tem que batalhar aqui, Geisa, para que tenhamos aí um representante, né, uma frente dos consórcios públicos. Pessoal, não podemos admitir um país onde mais de 100 milhões de brasileiros não têm saneamento básico. A palavra é básico. Não estou falando de conectividade, não. Mas conectividade também é um passo à frente. Como é que a gente vai falar de uma plataforma de integração para os agricultores familiares, onde na minha região, Ézio, de Pachecos, tem interseção de Itaboraí e Maricá, não tem conectividade. Como é que o agricultor familiar vai acessar um portal desse? Então, a gente já começa um diálogo com a esfera privada, pela credibilidade que temos, pela transparência que temos, para que pensemos em projetos de infraestrutura, para que levamos a internet ao campo, né? A gente também está pensando, Ézio, a gente tem aqui o Comperj, né, a Petrobras presente, né, o CAP da Petrobras, a matéria-prima mais cara da massa asfáltica. Temos uma série de usinas de asfalto aqui desativadas em Itaboraí, São Gonçalo. Vamos integrar isso, vamos gerar emprego e renda, vamos melhorar a condição das estradas vicinais, que é um outro gargalo da agricultura, para melhorar a nossa distribuição, para abastecer a metrópole até via Cabo Frio, exportar alimentos. A gente tem que ter condição das estradas, né? E aí a gente vai muito bem com a CETRANS. O Delmo Pinto talvez seja o secretário de transporte mais qualificado que o Estado já teve. Estou muito tranquilo, né, quanto a isso. Então, pode passar, Geisa, por favor. Bom, a gente dividiu, né, um pouco dos nossos projetos por matéria, né? A gente chama do circuito do gás na parte de energia. Por que o circuito do gás? Nesse território do Conleste, a integração com Itaboraí e Maricá é muito latente, né? O gás que vem de Jaconé são 33 quilômetros de gasoduto, né? O Rota 3, que felizmente esse projeto se finaliza agora no meio do ano, né? Até chegar ao PGN, a maior unidade de processamento de gás natural do Brasil, no Comperj. Eu tive a oportunidade de estar em Houston, na Gastec, que é o maior evento de gás do mundo. Fiz lá humildemente meu folderzinho, lá em inglês, 21 milhões de metros cúbicos. Impressionou os maiores players do mundo, é muita quantidade. É um combustível de baixa matriz de carbono, não precisa entender muito de economia, né? Muita oferta, o preço vai cair, né? Um combustível de transição. Então, aí, Ézio, que eu fico pensando, né? A gente tem essa vulnerabilidade, né, no campo industrial da saúde, né? Está faltando EPI, falta respirador. Eu tenho o maior produtor de águas do estado em Cachoeira de Macacu, eu tenho gás de Itaboraí, eu tenho a segurança jurídica que o Conleste impõe. Tem ingrediente melhor para a esfera privada para atracar algum complexo como esse? Conversei no domingo com o Fábio Galvão da Codinha, achou a ideia ótima.
O próprio Armínio Fraga, da esfera privada, que falou, né, numa entrevista recente no GNT com o Roberto da Mata, pessoal, estamos olhando muito o terceiro setor para a educação e a saúde. Então, aí, Ezio, você vai muito bem na questão da interlocução, né? Como falei, a tecnologia na região serrana, e a gente está materializando, né? A gente materializaria, né, do Hackathon que faríamos a Conlestec, que é um evento análogo ao que foi a Itagás Enoil, ao que seria a Agroleste. E até muito interessante, Ezio, dividir esse evento com você, até convidando os agricultores também do Norte Fluminense. Afinal de contas, a gente tem que, mais do que nunca, né, Ezio, colaboração, união, solidariedade são palavras para quem não captou, que olhem lá no dicionário o que é e se utilizem e ajam nesse sentido. Que a gente, através de duas áreas, Ezio, né, o cérebro e o coração, né, nós iríamos disseminar conhecimento. A gente tinha o apoio do MAPA, e até mando um abraço aí para a Jamile, para a Briata, Davidson, né, a Conab, a Regina, que estão interagindo a todo tempo conosco. Né? Olha que bacana, o ente federativo, o consórcio público, interagindo diretamente com o MAPA. Né? Outro dia eu tive uma conversa boa com o Cristino Áureo também, né? O Marcelo Queiroz é um querido, também foi outro que nos apoiou, a Pesagro, né? O CEASA. E essa é uma construção linda em Teresópolis, Agroleste. Né? A gente é disseminar conhecimento e na parte comercial, junto com o Banco do Brasil ofertando linhas de crédito, a própria John Deere, gigante internacional no plano de maquinários, para ver o que a gente poderia subsidiar para os agricultores familiares melhorarem sua produção. Teríamos uma entrega social, eles teriam 80, eu sei que são 14 mil, né? Mas o Conleste, nessa primeira edição, conseguiria entregar 80 estandes para que eles não só expusessem, mas como vendessem seus produtos. Então, esse é um evento que vai ser adiado, mas ele vai acontecer. São 14 mil agricultores familiares, né, que padecem pela falta de tecnologia, padecem pela má condição das estradas vicinais e do apoio técnico. A Ematerra precisa ser mais presente nas propriedades para que a produtividade dos mesmos aumente. Potencial a gente tem. Vou te mandar, Ezio, um vídeo do que foi o lançamento da Agroleste no Palácio Guanabara. A gente materializou a nossa vocação, o morango de Friburgo, as folhagens de Teresópolis, o aipim e a goiaba de Cachoeiras, né, as flores, o mel de Maricá, é algo que a gente possui, que a gente tem que potencializar. Né? O Ezio falou muito bem também das câmaras técnicas. Né? A gente, nesse ambiente novo virtual, até conversando com a Geisa ontem, e certamente você adota desse expediente, Ezio, e cada vez, Ezio, é importante a gente trocar para que eu me espelhe nas suas boas práticas e você na minha, e a gente fazer com que os consórcios públicos no Rio, de fato, aconteçam. Né? Eu tenho 2 grupos de WhatsApp, né? O famoso WhatsApp, muito utilizados no momento de emergência, né? É o Grupo de Desenvolvimento Social e o Grupo da Saúde. O Conleste, eu não sei como é que é o teu corpo administrativo, eu tenho 7 pessoas só. Se eu não contar com parcerias, que são os secretários executivos, e até depois do calendário eleitoral, agora são técnicos mesmos, né? Aqueles que buscaram uma vereança, uma prefeitura, já se descompatibilizaram. Nada contra quem tem afiliação partidária, ou que almeja um cargo eletivo. Não é o meu caso, eu não pretendo ser vereador nem prefeito, mas agora a gente está com um grupo técnico e as coisas estão evoluindo. Né? Por isso que a gente consegue fazer essas entregas no campo emergencial de forma online. Eu pontuei nesse slide também, considerando o ativo, né, que é o Aeroporto Internacional de Cabo Frio, né, é uma zona de exportação que a gente pretende. Né? O nosso insumo agrícola é muito caro. Quando eu falo do morango de Friburgo, né, e até o prefeito Vinícius, nosso vice-presidente, como o Ezio muito bem expressou, né, na nossa governança, né, a gente tem um presidente, querido prefeito Sadi Noel, de Itaboraí, que manda um abraço para ele, que me dá muita autonomia. Sem a autonomia que ele me dá, eu não chegaria. O Conleste não entregaria o que já entregou até hoje. Agradeço a confiança que ele tem. Né? E o vice-presidente, que é o Vinícius Clausen, que tem uma frase muito interessante, que diz: João, não quero vender o manjericão, quero vender o peixe de manjericão. Então, a gente pode ali, na região de, né, de novo, as águas de Cachoeira, o gás de Itaboraí, premissas da indústria, né, segurança jurídica que o Conleste impõe, ter um centro de processamento e posterior exportação de Cabo Frio. Né? Eu entendo, Ezio, quanto mais integrado o território tiver, mais resiliente ele fica numa crise como essa. Né? Você organizando o Norte Fluminense, né, através do seu consórcio, eu aqui na região Leste Fluminense, né, até queria entender no Sul. Eu sou um gestor novo de consórcio, né, eu estou muito debruçado aqui nas minhas demandas. Eu tive a oportunidade de palestrar em Brasília, no Congresso Nacional, justamente para despertar essa importância da integração com a esfera privada, que é fundamental, Ezio. O ente público hoje ele tem muito pouca credibilidade. É inadmissível que no segundo escalão do governo do Estado, que digo que é meu parceiro, a gente tenha uma situação onde um subsecretário é preso
por compra de respirador de forma ilícita. A gente não pode admitir isso. Indicações políticas sempre vão existir, é natural, eu acredito. Só que vamos tentar brifar um pouquinho isso, vamos tentar filtrar. Tem quadros técnicos de excelência. Você aí é uma prova disso, aqui tocando com leste. Vamos ter mais cuidado. O coletivo não mais aguenta esse tipo de equívoco. Não quero transformar isso numa grande problemática, não, mas é um problema sim, né? Mais uma vez, Estrada é grande parceiro, sempre apoiando institucionalmente as nossas ações, mas eu acho que merece esse registro, esse cuidado, né? Pode passar, Geisa, por favor. Depois, Geisa, me fala como é que está meu tempo aí, que você sabe que eu gosto de falar, né? Bom, circuito do gás acabei falando, né? Felizmente o Rota 3 já está chegando à fase final, né? do gasoduto, esse gasoduto que vai trazer 21 milhões de metros cúbicos dia de gás, né? O PGN, cujo o majoritário no consórcio, né? Que são os chineses da Kiruí. Claro que a pandemia atrasou, e aí que eu falo, Wes, outra reflexão, a gente tem que zelar pelo esclarecimento dos nossos representados, né? Até vou ter uma conversa dessa com o Calheiro, que vai ser muito nesse sentido. Como que a gente faz o eleitor qualificar o nosso voto? Né? Então, a gente tem que batalhar nisso, a gente sabe que isso perpassa pela educação, mas esse é o momento de tomar uma decisão difícil. A gente não deu lockdown no Comperj, foi voto vencedor, justamente para a operação permanecer em 30% e a gente evoluir com um processo, com um projeto fundamental. Pode passar rapidamente, Geis, os outros dois projetos, que eu sei que está acabando. Bom, foram algumas das ações que fizemos. O Vale do Silício da região serrana, Ézio, é justamente o que eu coloquei, né? Teresópolis e Friburgo na vanguarda da tecnologia. Né? Petrópolis namorou o nosso consórcio justamente por isso, talvez seja um novo membro. Né? A gente pretendia entregar com o Lestec, vai entregar no momento certo, mas o Hacatruck, que eu pude explicar, ele vai acontecer. Pode passar, Geisa. Né? Alguns dos projetos de tecnologia que fizemos, pode passar. Né? A zona de processamento de exportação, já falei, pode passar. Mais eventos, né? É importante o diálogo, a interlocução, agradecer ao Estado, a CEDER, sempre nos cedendo auditório para que nós possamos integrar estados e municípios. Essa tela é importante, pessoal, para que todos nós venham seguir, né, as nossas redes, o nosso trabalho, opinar, criticar. Né? É importante a crítica para a gente evoluir, ninguém é dono da verdade. E eu acho que é isso, Geisa, já ultrapassei para eu o tempo regulamentar. Um forte abraço para o Ézio, Geisa também. Vamos em frente, como digo, Geisa e Ézio, nosso slogan que sempre foi esse, juntos em prol do coletivo, assim que a gente vai transformar. Muito obrigado, Geisa. Obrigada, João. Tem uma característica interessante do Conleste, né? Porque, diferente da maior parte dos consórcios intermunicipais do país, que reúnem pequenos municípios, o Conleste tem municípios importantes na região metropolitana, a população que é atendida, né, nessa região, a população, assim, é uma quantidade bastante importante. Então, assim, tem essas características que acabam assim, gerando novos desafios. Uma coisa que eu queria saber de vocês dois, começando pelo Ézio. Você falou muito do turismo como uma saída pós-pandemia, é algo que precisa ser muito trabalhado em relação ao agroturismo. A gente, num painel anterior, falando do turismo de saúde, né, também como um potencial a ser trabalhado no Estado, também elencamos esse turismo de proximidade, né, como uma tendência pós-pandemia. As pessoas vão estar com menos recursos e vão buscar mais endereços que elas possam ir e voltar de carro com a família, evitando deslocamentos que sejam ainda em grupo. Né? A gente vai ter um tempo aí das pessoas se reacostumarem a estar juntas. Então, Ézio, levando em consideração os potenciais do agroturismo na região norte-noroeste fluminense, de que maneira vocês estão levando essa discussão, né? E que tipo de articulação você acha que é necessário nesse momento fazer para poder aprofundar esse debate e principalmente sair dessa pandemia com uma agenda assim de ação importante nesse sentido? Quais são as demandas desse setor? Então, Geisa, nós estamos assistindo nos últimos dias a Europa ansiosamente querendo retomar o turismo, né? Até por causa do PIB deles lá. Só que a Organização Mundial de Turismo já fez a sua colocação por esses dias que nos antecedem, e dizendo o seguinte: quem vai vir com a retomada
uma forte pujança vai ser o turismo rural. Através de quê? Porque o turismo rural ele é feito, ele é consolidado, ele é proporcionado aos turistas em espaço aberto, né? com menos aglomeração de pessoas, né? A gente não, se você for colocar o turismo de evento, onde você tem um evento que no mínimo você vai aglomerar aí 500 mil pessoas. Então, não condiz hoje com a idade, com a pandemia, que não vai por aí. As pessoas vão ter que continuar se precavendo até sair a bendita vacina, que não tem data, né, para isso acontecer. Então, o turismo rural ele vai largar na frente em virtude de todos esses cuidados pós-pandemia. Isso já está, isso já é fato, isso já está sendo, já está escrito, já está sendo discutido na Organização Mundial do Turismo. E nós, aqui no interior, que é a nossa vocação forte, né, é o turismo rural, é o agroturismo, é tudo, novamente falando isso que eu acho saudável e salutar estar falando isso sempre, repetindo. Eu queria dizer o seguinte, gente, nós temos no Brasil, tá, 8.000 quilômetros em extensão linear de praias, de litoral, né? E temos 8 milhões de quilômetros quadrados de áreas para fazer acontecer o turismo rural, o agroturismo, a agroindústria. Então, quer dizer, o número é incessantemente muito maior do que... Né? Não estou aqui desmerecendo o turismo de sol e praia, mas eu quero dizer que a conotação, né, a propaganda, a promoção desse destino é muito maior do que o do turismo rural. Então, o culpado somos nós que não estamos fazendo o nosso dever de casa, né? Regulamentar, nós não temos uma legislação no estado de turismo rural, nós já vamos começar a discutir isso semana que vem no Conjectura, tá? Já tem uma carta aberta aí pela Inestu, lá pela Andréa Roque, a professora, para a gente assinar a questão do turismo rural. O Ministério do Turismo, sexta-feira passada, no dia 8, para ser exato, o Bolsonaro promulgou uma MP, 963, se eu não me engano, aportando 5 bilhões de reais no Ministério do Turismo para investir nos equipamentos de turismo no Brasil. E o turismo rural tem que estar dentro desse contexto. Mas aí você começa a ter os gargalos e os obstáculos. Por exemplo, todos os equipamentos de turismo têm que ter o cadastro no Ministério do Turismo. E não existe lá o cadastro específico para o turismo rural. Então, como é que um equipamento de turismo rural... Eu, por exemplo, a minha filha, nós temos um sítio em Conceição de Macabu, que é equipamento turístico rural, e a gente não tem como fazer o cadastro. Nós somos um pequeno produtor rural. É essa a nossa classificação. Então, a gente, quando vai chegar lá no agente financeiro, que já começa o problema ali, o gargalo já começa ali, o gerente vai falar assim, você não tem condição de pegar esse empréstimo do recurso do Ministério do Turismo, porque você não tem um cadastro e você não é um equipamento de turismo rural. Bom, aí já encerrou a nossa caminhada. Tem que voltar, dar um passo para trás e realmente fazer as coisas com nossos recursos. Então, volto para finalizar, o turismo rural, na realidade, o agroturismo, a agroindústria, tudo isso está dentro de uma complexidade que a gente está fazendo dever de casa há muito tempo. O CISB, como é que a gente vai vender a produção do valor agregado, né, a uma propriedade rural, que é onde o produtor começa a enxergar uma margem de lucro melhor, né, até para reinvestir no seu negócio, né? Isso faz parte do turismo rural, é o agroturismo. Então, quer dizer, é uma complexidade que a gente tem que estar trabalhando, que é turismo, agricultura, a cultura, né? Que tudo isso vai desembocar no desenvolvimento econômico. Então, nós estamos debruçados sobre isso, gente, com muita rapidez. As pessoas estão clamando aqui por socorro. Todo dia nós recebemos aqui ligações, recebemos aqui videoconferência com o prefeito das microempresas dos seus municípios, todos aqui fechando as portas definitivamente. Não é temporariamente, não é definitivamente.
né? A gastronomia rural aqui tá uma loucura. Então é isso, entendeu? Você falou aí desse cenário, né, e da dificuldade, porque são muitas instâncias e às vezes você precisa de registro em todas elas. Então, você falou lá no início que a Secretaria de Agricultura Estadual, ela que cuida dessa gestão do turismo rural e da importância de integrar isso com o turismo. E isso está possibilitado para que propriedades que têm agroindústrias ou que são rurais possam fazer parte do cadastro do turismo, Cadastro, que é, na verdade, o passo importante para a formalização da atividade turística, né? O Rio de Janeiro tem uma oferta gigantesca de aparelhos, mas muitos deles ainda informais, e isso dificulta muito quando o governo federal, por exemplo, destina recursos, porque essas instituições não conseguem acessar esses recursos. Você podia só tentar mapear aqui para a gente rapidamente assim, quais são as instâncias que precisam estar integradas nesse momento para avançar com essa agenda? Então, deu uma picotada aqui e eu não ouvi a sua pergunta completa, mas entendi mais ou menos aqui. É o seguinte, hoje a economia do turismo rural, como eu já falei agora há pouco, os nossos equipamentos eles não estão formalizados. Por quê? Em primeiro lugar, nós não temos uma lei que traz nosso planejamento estratégico para discutir nesse ponto que nós estamos formando com os CNPJs e os coordenadores junto ao consórcio aqui. Segundo, lá no Ministério do Turismo, eles não reconhecem os equipamentos de turismo rural para emitir um cadastro. Então, o que nós temos que fazer? Muito mais rápido possível, primeiro legislar, ter uma lei de legislação estadual. E a LERJ é uma peça fundamental nesse processo. É a grande parceira nossa, né? A partir desse momento, a criação de uma frente parlamentar dos consórcios, que o João sabe bem o que eu estou falando, né? Com toda a propriedade, né? Eu participo da LESP lá em São Paulo, lá, e a gente começa a ter uma voz, né, no atacado, né, com a força política do Estado do Rio de Janeiro, junto à Frente Parlamentar Nacional dos Consórcios, que é o Geninho, o deputado Geninho, que é o presidente hoje. Fortalecer os nossos deputados federais de bancada do Estado do Rio de Janeiro, que também enganjem nessa Frente Parlamentar Nacional do Consórcio. E aí, Geisa, tudo vai fluir com melhor resolutividade. Você está entendendo? Porque as pessoas vão começar a entender o que é uma gestão compartilhada de consórcio, e o consórcio, para tranquilizar a todos aí que estão envolvidos em política, o consórcio é apolítico, o consórcio não se envolve em política, tá? Então, nós somos técnicos, tá? O político é o político e o consórcio é o técnico. Então, juntos, temos que envolver, criar essa química para a gente ter resolver essas questões que hoje nós estamos assim parados no Brasil. Só para você ter uma ideia, Geisa, hoje quem responde pelo turismo rural no Estado do Rio de Janeiro é a Secretaria de Agricultura do Estado. O governador Witzel, quando assumiu o seu mandato, ele criou a Coordenação Estadual do Turismo Rural. Tá? Hoje nós temos lá há mais de 30 anos, meu amigo pessoal, o Jairinho, tá? Lá na Emater, que ele coordena a parte de fomento à agroindústria. Nós temos lá hoje um fundo, tá, de 14 milhões de reais por ano para fomentar as pequenas agroindústrias no Estado. E esse fundo está lá parado. Nós precisamos fazer isso virar moeda corrente, mais do que nunca agora. Então, esse é o papel dos consórcios, Geisa. Então, junto, mais uma vez, com a LERJ, nós temos que sentar, tá, com a Comissão de Agricultura, com a Comissão de Turismo, com a Comissão de Orçamento, com o presidente da LERJ, com o Fórum de Desenvolvimento Permanente, que você capitaneia esse processo muito bem, por sinal, e a gente, junto, buscar essas soluções, Geisa. Entendeu? Perfeito. Muito importante aqui também ressaltar essa questão, né, do papel do legislativo na ativação e principalmente no aprofundamento da gestão consorciada dos municípios, dando instrumentos e ferramentas, e principalmente
ajudando nessa articulação política. Vou passar agora para o João, em relação a essa questão do turismo, né? Você também citou que há um potencial do agronegócio na região do Com-Leste, com aí uma caminhada importante. A gente fez o programa Rio em Foco recentemente sobre esse assunto das laranjas da região de Tanguá. De que maneira essa ativação pode ser importante nesse momento de retomada pós-pandemia para a economia do Estado do Rio de Janeiro? Então, primeiramente, Geisésio, em relação ao CISB, né, infelizmente, até por uma carência estatutária, e até esse mundo virtual nos impede de, com muita rapidez, corrigir isso, a gente não pôde avançar nessa habilitação do CISB, que seria fundamental. Já percebia que o Ezio é um profundo conhecedor do turismo rural, mas, infelizmente, Ezio, por essa premissa jurídica não alcançada à luz do nosso estatuto, que a gente vai reformar, até conversei com a Jamile para que numa próxima oportunidade nós possamos, né, nos habilitar, né, sem dúvida alguma essa certificação importantíssima, né, para aquele agricultor que trabalha, né, com gêneros de espécie animal. Então, infelizmente, dessa vez a gente não conseguiu participar por uma premissa jurídica que vai ser superada no tempo certo, né? Mas, em relação ao que a gente está fazendo pelo turismo, né, a gente tem duas vocações incontroversas, que são o turismo rural e o turismo verde, o turismo da natureza. A gente tem as cachoeiras de Magé, de Cachoeira de Macacu, o turismo de aventura de Silva Jardim, Casimiro, a gastronomia, a alta gastronomia da Serra, né, de Friburgo, Teresópolis, turismo das praias, né, Saquarema é capital mundial, né, do surf. Todo ano temos lá uma etapa da WSL, da World Surf League, em Saquarema, né, a praia de Itacoatiara, em Niterói. Então, assim, mais do que nunca, né, considerando a inevitável recessão que há de virá, o turismo interno ele vai ser ativado. E a nossa região ela fica a menos de 500 quilômetros da metrópole, né, assim que o nosso secretário estadual, Otávio Leite, colocou, né, muito próxima. Então, né, considerando a recessão, onde o turismo interno vai ser superativado até pela falta de condições, se viajar de avião, o próprio trauma que a gente vai passar, né, diante desse momento tão difícil. Então, a gente tem todas as condições, né, num turismo que é um turismo que não é um turismo de aglomeração, nesse contato com a natureza de forma ordenada. E aí, Ezio, até um grupo de trabalho que a gente pode formar, uma conversa que a gente pode ter, eu até já coloquei isso para alguns secretários de saúde, a gente tem que ter um protocolo para que as nossas pousadas, os nossos hotéis sigam no sentido de higienização, sanitização, né? De repente, um horário de almoço em turnos mais estendido, para que a gente ofertar para o nosso turista um conforto psicológico e de saúde, sanitário, para que ele possa usufruir dos nossos ativos com mais tranquilidade, né? Isso eu acho que é um ponto fundamental para a gente avançar nessa vocação que nós temos, né? Então, Geisa, no aspecto de turismo, a gente tem também um grupo de trabalho. Eu fiquei muito feliz, porque esse grupo de trabalho, que eu até já estou intitulando de Câmara Técnica, né? A gente teve um movimento no passado, em Teresópolis, né, que acabamos juntando turismo e cultura, onde, à época, o antigo secretário de Cultura, o Juan Lira, esteve conosco. Né? Nós falamos, né, de um projeto chamado Carnaval Sustentável. Eu acho que a linha do progresso sustentável é cada vez mais clara. Então, podemos ter lá um circuito, né, um desfile das escolas de samba do Com-Leste? Sim. A gente pretende competir com a Marquês de Sapucaí, que é um evento internacional? Não. Como é que a gente pretende superativar e ter algo diferente nesse desfile? Trazer para esse desfile, né, para as alegorias e adereços, né, na economia criativa, produtos recicláveis. Né? A gente pode construir beleza assim também, né? A gente tinha também um projeto muito interessante que a gente quer também fazer valer, que é a caravana do Com-Leste, para que cada município leve ao seu vizinho, né? Eu olho o Com-Leste como se fosse um grande município composto de vários bairros que são os municípios, né? A sua cultura, a sua culinária. Então, isso é algo que a gente quer ativar. E aí o Ezio, com toda essa sapiência, né? Entender, né, esses fundos, como que a gente pode alcançar esse recurso que não pode estar parado. Projeto aqui não nos falta. Então, Ezio, como você colocou, a interlocução é a força da LERJ, né? Nós identificarmos aí um deputado estadual que esteja bem identificado com os nossos consórcios, para que nós possamos materializar isso, né? Que é o que o povo espera, materialização das ações.
Então, estamos nesse grupo de trabalho, a gente está começando a escriturar um projeto regional, que o Ministério do Turismo anunciou recentemente 5 bilhões, né, para o turismo, e a gente entende que, e aí, essa que é a nossa força, né, com o CNPJ do consórcio, né, com essa força de 16 municípios, a gente possa trazer esse recurso e pensar em rotas, né? Pode ser a rota da praia, a rota da serra, a rota do turismo de aventura, somando os ativos, somando a força dos ativos. A gente sabe que existe uma divisão, né, do estado, a Costa do Sol, a Serra Imperial, mas a gente também quer trabalhar com esse território, onde os territórios são vizinhos e a diversidade de ativos vai fazer toda a diferença. Eu compartilhei com vocês um material lançado por um restaurante lá de Hong Kong, que acabou virando febre, em que eles fazem um documento que eles começaram a divulgar nessa época de pandemia, falando de todos os cuidados que o restaurante, a rede de restaurantes tem para poder passar por esse momento. Só que eles fizeram um trabalho muito detalhado em relação a isso. E aí, quando a gente fala muito legal, Geisa, estou vendo aqui. Muito legal. Pode ser uma base aí para se pensar, né, o como fazer com que esses negócios sobrevivam nesse momento e possam também garantir essa segurança ao usuário em relação a essa questão da saúde. Então, assim, se vocês puderem, eu deixei aí no WhatsApp de vocês, é um material bem interessante para a gente depois poder discutir sobre. A gente já está aí nos minutos finais do nosso encontro no YouTube. Tem aqui uma pergunta para o Ézio, que é da Larissa, da UENF, né, que é pesquisadora de políticas públicas e estuda sobre os consórcios. Considerando a questão do turismo rural como algo, como uma frente, né, da pós-pandemia, o que o SIDENF está projetando para o momento, né, tanto nessa área quanto nas demais? Quais são as ações que os municípios estão articulando, os municípios consorciados? Em primeiro lugar, eu queria dizer para você que nós estamos formatando, já está pronto pelo nosso jurídico, um termo de cooperação técnica com a UENF. A UENF é parceira do consórcio, de onde a tecnologia e a ciência lá é uma coisa assim, formidável, de uma expressão assim, não e até internacional. Em relação ao que eu acabei de falar aqui há poucos minutos atrás, nós estamos formatando esse comitê para discutir, porque o consórcio ele tem os entes consorciados dele, que é público, que são os municípios, né? Mas a gente também precisa agora ter a interlocução direta com os equipamentos rurais e também que tenha CNPJ ou não, no caso das pousadas, da hotelaria, dos restaurantes gastronômicos, enfim. Então, nós agora precisamos fazer um grande debate, né, assim, constante, e a gente já levar todos esses debates, essas demandas, com uma velocidade muito rápida, porque quem tem fome tem pressa, né, para os parceiros, né, e para a questão governamental junto aos consórcios para a gente buscar as soluções. Então, esse que a gente já está tomando essas devidas providências, né, que faz parte do desenvolvimento econômico. A outra questão que nós estamos conversando muito, vou te dar um exemplo aqui. Os produtores hoje estão fazendo as suas produções artesanais na agricultura familiar e não está tendo escoamento da produção, porque nessa pandemia todos os comércios estão fechados, né? Então, para quem que eles vão vender os produtos dele? Então, é um outro gargalo aqui que a gente está sentindo uma dificuldade muito grande na questão econômica dentro da agricultura familiar e os pequenos agricultores do agroturismo. A gente está fazendo uma interlocução para que esses produtores vendam diretamente para o consumidor final. Então, nós estamos buscando soluções do dia a dia que a gente tem que estar todo dia implementando, discutindo, implementando, tudo isso numa velocidade máxima. Estamos fazendo. Agora, o mais importante disso tudo, tá? Nós estamos cuidando com muito cuidado, com muito carinho, e a joia da coroa, que eu volto a falar aqui na nossa região, são os produtos de inovação rural. Não sei se você sabe, Geisa,
Hoje nós temos Cardoso Moreira, que é um dos produtores aqui que está em ascensão na produção de uva de mesa. Olha só, nós não estamos falando do sul do país, não. Nós estamos falando de Cardoso Moreira. Nós estamos falando de Bom Jesus da Itabapoana. Tá? Nós temos hoje uma grande agroindústria que está começando a fazer processo de exportação, que o consórcio vai estar junto com eles, que é o Chamego Bom. Então, a gente tem uma potencialidade aqui fantástica. O consórcio tem projetos aqui que parou antes da pandemia, e nós precisamos agora dar continuidade para quando acabar essa pandemia, a gente já está no start. Nós temos aqui o projeto da Feira Rio Interagro, todos os produtos agricultores familiares para vender no circuito dos 7 municípios e depois desembocar no Rio de Janeiro, uma grande feira no Rio de Janeiro. Nós temos aqui o circuito Comida de Roça, que a gente tem esse projeto que quer startar, que você vai pegar o agricultor lá, o AMP do agricultor, vai passar pela capacitação gastronômica, tá? do próprio agricultor, da esposa do agricultor, do filho ou da filha, ou então de alguma pessoa daquela região ali, da comunidade, vai transformar ele num chefe para fazer aquele prato e a gente fazer os festivais. Um calendário periódico, que chega quinta-feira, começa o festival do Circuito Gastronômico Comida de Roça, no domingo ele vai para casa com dinheiro no bolso. Essa que é o resultado. Não é conversa, é resultado que eles querem. E o dinheiro no bolso, na segunda-feira, ele vai sentar na mesa com a família dele e vai falar: como é que eu vou aplicar esse dinheiro? Ele vai ter tranquilidade para produzir mais, para investir mais. E nós, como poder público, eu sou um agente público hoje no consórcio, nós, como poder público, nós temos que estar junto com eles no processo indutor. Entendeu? E eles precisam dessa alavanca. E é isso que nós estamos fazendo. Todo dia está aparecendo um problema diferente. A pandemia, ela não vem programada, não. Ela vem numa avalanche que você tem que estar encarando os problemas do dia a dia e buscar soluções rápidas. Por isso que eu falo, o Estado tem que estar presente com o consórcio. Deixa eu só finalizar uma coisa que é importantíssimo isso. A Alerj tem que estar ouvindo a gente, tem que estar mais presente com a gente e está presente. E eu agora acho que é uma intensidade muito maior. Não sou político, quero já dizer, irmão, sou técnico. Mas lá em São Paulo, eu sou convidado lá para frente parlamentar para discutir com os consórcios. A gente está discutindo um grande projeto de educação, onde a Itaú está participando junto com os consórcios. Olha só como é que as empresas privadas já estão entrando na gestão consorciada. E eles falam o seguinte: no início do governo estadual do João Dória, tá? Estou falando do governador do estado, primeiro ato dele foi o seguinte: chamar todos os consórcios do estado de São Paulo e falar assim: ó, nós queremos fazer a gestão junto com os consórcios. E mais, agora eles estão sentados lá, entre aspas, no videoconferência, começaram sentados, agora estão em videoconferência, formatando o PPA dos próximos anos do estado de São Paulo. Os consórcios estão com várias mãos, junto com o governo do estado, formatando o PPA. Então, isso é uma grande vitória. Não pode ficar mais de fora, nós não podemos ficar de fora de um processo do governo do estado. Não vamos ser aqui hipócrita, o governo não tem braço para trabalhar no estado todo. Não tem braço, gente. Então, os consórcios são uma grande ferramenta de pontes para interligar o governo do estado, principalmente com o interior. E, para finalizar, tem um grande circuito aí turístico aí, que é o Circuito da Laranja, que até antes da pandemia tinha toda a sua programação o ano todo, de sexta a domingo, do pessoal da melhor idade da região metropolitana do Rio de Janeiro, com a sua sacolinha de pano e a sua faquinha capa-gato para descascar a laranja, chupar e almoçar lá no Tomascar e ver a fábrica de farinha. Isso é um potencial, só que está incipiente. Precisamos melhorar esse circuito e criar outros circuitos. Então, você vê, em Tanguá, o João sabe disso. Nós temos a fábrica aí em Tanguá, a plantação da planta que faz o refrigerante Mineirinho, que é um refrigerante nosso fluminense, que é aquela planta que eu até esqueci o nome, enfim. E está lá a fazenda lá. Precisamos explorar esses potenciais. O privado quer participar do público hoje. Ele sente essa necessidade. Porque quando vem essa pandemia, que assola o mundo todo,
não é só o público que resolve, não. O privado tem que estar de mãos dadas. Eu acho que é por aí. Obrigada, Ézio. Obrigada, João. A gente vai encerrar agora o nosso painel online no YouTube, agradecendo a presença de vocês e a participação. A gente, desde o início desse isolamento social, o Fórum passou todas as suas atividades para atividades virtuais, tendo como foco a ideia de que a gente precisa, sim, olhar o presente, olhar o que está acontecendo e as consequências imediatas dessa pandemia, mas não deixar de projetar o futuro e ver o que a gente tem que mudar, o que a gente precisa de acelerar nessa mudança para que o Estado do Rio possa se recuperar mais rapidamente no momento de saída aí para as atividades no novo normal, né? Ontem eu conversando com o João, ele falava muito disso, né? A gente terá um novo normal que não é mais o que a gente conhecia antes desse momento. Então, é importante caminharmos juntos. E eu achei muito importante assim, o fato de vocês ressaltarem a importância da participação do Legislativo, que não parou durante esse momento de pandemia. As atividades legislativas continuaram, os projetos de lei sendo votados, pensados para poder criar um colchão aí de suporte nesse momento. Então, a participação de vocês também ativa nesse diálogo é de fundamental importância por poder retratar aí questões que são regionais, questões que ultrapassam os limites municipais, mas que podem ajudar nessa reconstrução. Então, muito obrigada pela presença de vocês. E a gente encerra esse painel convidando para o painel de amanhã, em que a gente vai falar das consequências da pandemia também no setor de óleo e gás, um setor importantíssimo para o Estado, e esses dois consórcios têm atividade também nesse setor. Então, a gente vai falar com o IBP e com a Unip/Firjan sobre essa temática. Então, convido vocês, 10 horas da manhã estaremos juntos aqui de novo no YouTube ao vivo. Muito obrigada aí pela participação de todos e pelas perguntas também, que são sempre importantes para a gente ir tocando aqui a nossa agenda.